Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 2 da classe de jovens: sabedoria, proteção e confiança. Fique aqui comigo que eu vou te dar algumas referências bíblicas para deixar sua aula aí ainda mais recheada e também te darei as respostas da hora da revisão. Para esta aula, os hinos sugeridos 300, 365 e 577. Texto principal: Então andarás com confiança no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Provérbios capítulo 3, versículos 23 e 24. Resumo da lição: quem cultiva a sabedoria bíblica no coração, desfruta de proteção e confiança na vida cristã. Observe que não é qualquer sabedoria. É a sabedoria bíblica. E como é que você terá a sabedoria bíblica? Lendo a Bíblia, praticando a Bíblia, ouvindo mensagens bíblicas. Isso te dará conhecimento bíblico. Uma vez que você tem o conhecimento bíblico e você pega esse conhecimento bíblico e aplica no momento oportuno, então você tem sabedoria, porque sabedoria é aplicar o conhecimento no momento oportuno. Portanto, é importante que você tenha e busque essa sabedoria bíblica. Introdução. Veremos que essa sabedoria desenvolve a maturidade cristã dentro de nós. Uma vez que desenvolvemos a maturidade a partir do temor do Senhor, por meio dele também adquirimos maior discernimento dos tempos e das escolhas. Então temos a sabedoria em nosso coração, confiança e segurança em Deus. Nós devemos confiar e ter segurança no Senhor, porque é dele que vem a nossa força, é dele que vem a nossa sabedoria. Quando nós desenvolvemos a maturidade cristã dentro de nós, nós conseguimos identificar, ou seja, discernir o momento exato de fazer as nossas escolhas. Nós sabemos verdadeiramente o tempo, porque é importante, mais do que importante você saber escolher uma determinada situação, é você também determinar o tempo. Às vezes você faz até uma escolha correta, mas ainda não é o tempo. E o tempo ele é necessário. Quando Moisés estava tirando o povo do Egito, Moisés era um homem que falava bem, ele tinha muita instrução, e era exatamente disso que Deus precisava. Então ele trouxe Moisés, colocou Moisés à frente do povo, e o povo saiu daquela terra lá do Egito. Depois que Moisés morreu, Deus poderia escolher qualquer pessoa, mas ele escolheu Josué. Por quê? Por duas razões. Primeiro, que Josué era uma pessoa que estava muito de acordo com Moisés, andava junto com Moisés, sabia como eram os planos de Moisés, sabia o que Moisés fazia e o que ele não fazia, então ele tinha muita instrução acerca desse negócio. E qual é a segunda parte? E a principal razão? Porque Josué era um capitão, então ele tinha estratégias de guerra. E era exatamente disso que Deus precisava, de um homem de guerra. Para quê? Para combater. Porque depois que o povo saiu lá do Egito, começaram a vir as guerras. Então, não poderia ser uma pessoa qualquer, no sentido de uma pessoa até qualificada para o cargo, mas que não era uma pessoa que estava ali militarmente pronta. Então, Josué era a pessoa certa, por quê? Porque ele era uma pessoa que estava andando de acordo com Moisés, de acordo com o Senhor, e ele tinha aquele preparo militar. E era exatamente disso. O que é isso? É uma escolha que Deus fez certo, claro que Deus não vai escolher errado, mas no momento oportuno. Muitas vezes nós até tomamos a escolha certa, decidimos certo. Por exemplo, você escolhe uma determinada faculdade para você fazer, mas ainda não é o tempo. Não é o tempo ainda de você estar na faculdade. De repente você nem terminou o segundo grau ainda, ou ensino médico, eu não sei mais como é que chama esse negócio. Então, há momentos que nós devemos observar não somente as escolhas. Nós não sabemos somente saber escolher as escolhas, mas nós devemos também observar o tempo, se aquele tempo é de fato o tempo exato para que eu venha a acertar
aquela escolha, né? Colocar aquela escolha em prática. A questão da sabedoria, lá em Provérbios capítulo 8, versículo 17, fala que eu amo os que me amam, e aqueles que me buscam de madrugada me acharás. Muitas pessoas tomam isso como oração, que na madrugada a fila é menor. Bom, é verdade que na madrugada a fila é menor na hora da oração, e que Deus certamente atenderá mais rapidamente, porque a fila é menor. É possível, é possível. Mas o texto em questão de Provérbios 8,17 não fala de oração, fala de sabedoria. Por isso a sabedoria fala o quê? Eu amo as pessoas que me amam. E aqueles que me buscam de madrugada me achará. O que é isso? Quando você busca a sabedoria, aqui eu quero dividir aqui em 2 pontos, de madrugada, no sentido literal, às 3 horas da manhã, por exemplo, você está buscando a sabedoria num momento silencioso. A maioria das pessoas estão dormindo nessa hora. Então você vai adquirir conhecimento naquele momento, por quê? Porque você está buscando conhecimento cedo, na madrugada. Ou seja, não tem nada para te atormentar, não tem nada para te tirar a concentração. Então você busca a sabedoria na madrugada, nesse sentido literal, que é a questão do texto. Um outro sentido do texto de 8:17 de Provérbios é que esse de madrugada quer dizer cedo, ou seja, você é um jovem, digamos, de 18 anos e você começou a buscar a sabedoria com 18 anos. Ou seja, tu começou a buscar cedo. Mas se você é um jovem, talvez com 25 anos, você também começou a buscar cedo. Por quê? Porque é melhor você buscar a sabedoria aos 25 anos do que aos 50. Então, o texto está falando, aqueles que me buscam de madrugada, ou seja, mais cedo. Quanto mais cedo você vier buscar a sabedoria, melhor. E ela vai te amar por isso. E algumas pessoas até falam, acham que o texto fala de Deus, né? Mas de maneira nenhuma. Por quê? Porque independente se nós buscamos a Deus ou não, Deus continua nos amando. Mas é claro que você tem que buscar. Sabedoria como escudo protetor. A estrutura do capítulo 2. Resumindo, os versículos do 1 ao 4 trazem as condições para encontrar sabedoria. Ou seja, as formas, os caminhos para buscar a sabedoria, o que eu tenho que fazer. Em primeiro plano, é interessante nós notarmos que quando nós não temos sabedoria, nós devemos pedir ao Senhor, como nos fala lá em Tiago 1,4, né? 1,5, fala sobre a questão de que não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberamente, ou seja, Ele dá abundantemente, sem lançar em rosto. Então nós devemos sempre encontrar a sabedoria como? Através do Senhor, buscando na questão da madrugada, né? Como diz Provérbios 8,17. Então nós devemos buscar sempre encontrar a sabedoria. Os versículos 5 a 9 mostram as bênçãos da sabedoria. Sim, quem tem sabedoria retém também as bênçãos da sabedoria. Porque entre uma coisa e outra, a sabedoria tem a questão do conhecimento aplicado no momento oportuno, mas também tem outro lado, que é o lado de ficar em silêncio no momento que você não deve falar. Isso também é sabedoria. Isso também é ser sábio. E quando você silencia, né, quando você silencia a sua boca no momento que você não deve falar, como nos diz Tiago, capítulo 3, aquele que guarda a língua, né, ele sabe domar todo o corpo, é uma pessoa sábia, né? Também terá as questões das bênçãos. Por quê? Porque quando você fica em silêncio, por exemplo, numa situação, numa discussão, independente ali das circunstâncias, você consegue se manter tranquilo e em silêncio, porque isso vai te trazer uma bênção. Porque você não terá dor de cabeça por conta disso, porque você pode falar o que não se deve. Então, quando você tem a calma, né, você segura as suas emoções e não começa a esbravejar, por exemplo, então você tem a questão da sabedoria. Mas é claro que no contexto direto, de que a pessoa que é sábia, né, ou seja, usa o conhecimento no momento oportuno, também terá as bênçãos. Sim, sempre teremos as bênçãos quando nós estamos diante da sabedoria, quando nós aplicamos a sabedoria. Os versículos 11 ao 19 descrevem essas bênçãos e os versículos 20 a 22 concluem o capítulo. Então temos aqui as bênçãos que são descritas nos versículos 11 ao 19. É importante você meditar nesses versículos também, observar, são apenas 8. Então você lê, você medita, você observa aquilo que você terá por você adquirir conhecimento, adquirir melhor sabedoria. Quando você adquire sabedoria, a sua vida é completamente mudada. Muitas pessoas hoje
quando vai fazer alguma pergunta e não sabe, né? Quantas vezes as pessoas começam a falar, mas essa pessoa não sabe isso, e começa já a perder a credibilidade. Quando você tem uma sabedoria que vem do alto e você começa a discernir, né, o momento certo do tempo da escolha, né, e todas as questões que envolvem ali a sabedoria, as pessoas já começam a olhar para você de uma forma diferente, e mais do que isso, o nome do Senhor é glorificado na sua vida. A sabedoria como escudo. De acordo com essa sabedoria, o leitor de Provérbios desenvolve plena consciência da retidão, que, segundo estudiosos, corresponde à instrução ética de Deus, conforme a palavra hebraica yashar, bem como a sinceridade, que revela um caráter de quem é genuíno e confiável. Plena consciência da retidão. Você tem a plena consciência da retidão? Você tem a plena consciência daquilo que é reto, daquilo que é correto, daquilo que está alinhado com as questões do céu, aquilo que está alinhado verdadeiramente com a verdade? Quando você começa a destacar essas questões, ter consciência daquilo que é reto, se você tem consciência, então você não vai fazer aquilo que é errado. Por quê? Porque você sabe aquilo que é certo. Então você vai procurar fazer o quê? Fazer aquilo que é certo diante do Senhor. Isso é uma grande questão. Vem a questão da instrução da parte de Deus. Então veja que aqui tem a questão da sinceridade. A sinceridade, que geralmente as pessoas dizem que sinceridade vem de sincera, ou seja, sem maquiagem, aquilo que de fato a pessoa é. Por exemplo, o artista usa muita maquiagem. Então é possível, é muito possível, de você ver um artista na rua e você não o reconhecer. Por quê? Porque eles são completamente diferentes daquilo que aparece na televisão. Por quê? Por causa da maquiagem. Maquiagem é o quê? É para maquiar. Maquiar o quê? Esconder aquilo que não se quer mostrar. Então, sinceridade vem dessa ideia, né? Antigamente não era maquiagem, né? As pessoas falavam que era cera que se passava no rosto, né? Para deixar a pele mais brilhosa. Inclusive, é muito provável que você tenha pego uma maçã algumas vezes no mercado e vê ela muito brilhosa. Geralmente, quando elas passam aquilo ali, porque ela vem envolvida numa cera. Eles passam geralmente cera de vela, né? Aí ela fica muito brilhosa. Então aquela maçã, na verdade, ela está muito bonita ali, porque na verdade ela está com cera. Então ela não é uma maçã sincera, ela é uma maçã com cera. Então essa sinceridade vem de sincero, ou seja, a pessoa que mostra aquilo que realmente ela é. Então será que nós estamos nesse sentido de mostrar aquilo que nós realmente somos, do nosso caráter, ou seja, nosso caráter genuíno e confiável, ou seja, uma pessoa que tem caráter, que realmente é sincera, sabe o que realmente ela sabe o seu valor? Então o que acontece? Ela é genuína, ela é uma pessoa realmente verdadeira, e por ela ser verdadeira e estar sincera, né, estar com sinceridade, ela demonstra exatamente aquilo que ela é, então ela se torna uma pessoa confiável. Ainda que as pessoas queiram apontar algum erro dessa pessoa, essa pessoa vai dizer o quê? Talvez nem responda. Por que não vai responder? Porque ela sabe que ela não fez. Então é interessante que quando você começa a andar com sinceridade, você realmente é sincero, você tem uma questão, o seu caráter ele é genuíno, então você sabe exatamente quem você é, o valor que você tem, então você anda confiável, né? Você anda com confiança. Então, essa questão da sabedoria como escudo também nos traz a ideia de discernir aquilo que agrada e aquilo que não agrada a Deus. Então, se eu sou uma pessoa que anda com sinceridade, que eu tenho caráter, eu sou uma pessoa genuína, então eu sou uma pessoa confiável, então eu certamente eu vou discernir aquilo que agrada e aquilo que não agrada a Deus. Então eu vou procurar fazer aquilo que agrada ao Senhor. Sabedoria no coração. Diferentemente do Ocidente, em que se vê o cérebro como o centro do ser humano, na sabedoria bíblica, o centro do ser humano é o coração, cujo significado hebraico é muito mais amplo do que em nossa língua. Na sabedoria bíblica, o coração engloba intelecto, moralidade e emoção, ou poderíamos fazer também que conglomera pensamento, sentimento e vontade. Então veja a questão do coração. Veja que o coração engloba o intelecto, a inteligência.
Sim, é inteligência, mas não seria o cérebro? É, também. Mas por quê? Bom, o intelecto no coração é quando uma pessoa ela age com o coração. Ainda que o seu cérebro possa até estar dizendo uma outra coisa, mas a pessoa acaba agindo com o coração. Então, o intelecto dela acaba sendo a questão do coração. Então, vem a questão da moralidade. No coração, nós vemos realmente a moralidade. Por quê? Porque muitas vezes pessoas falam coisas bonitas, ah, ensinamentos bonitos, pregações bonitas, louvores muito profundos até, que realmente sentimos a presença do Senhor, mas no seu coração não tem moralidade. Ele faz aquilo que é imoral. Ou seja, o coração ele é completamente imoral, mas ele faz as coisas morais aparentemente. Ele canta muito bem, ele fala, ele é educado com todas as pessoas, mas ele quando está sozinho, só misericórdia. Ela quando está sozinho, só misericórdia. Sozinha, né? Então a moralidade ela vem também do coração. Porque se uma pessoa tem no seu coração a questão de fazer aquilo que é imoral, significa dizer que o seu coração é imoral. Então, a moralidade, a questão moral, também vem da questão do nosso coração. Porque uma pessoa pode, muito bem, no seu intelecto, saber aquilo que é moral e aquilo que é imoral, então ele fala da moralidade, ele diz que ele é uma pessoa moral, ele diz que é uma pessoa com seu intelecto, que ele é, ou ela, né? É uma pessoa que tem muita moralidade, que jamais faria isso ou jamais faria aquilo, mas está fazendo. Por quê? Porque o seu coração está cheio de imoralidade. Então o coração, de fato, ele tem muito essa questão da moralidade também, da questão da emoção, né? No nosso coração, que nós amamos, que sentimos as grandes emoções da vida. E também vem a questão do pensamento. Muitas vezes nós pensamos com as pessoas com o nosso coração. Por quê? Porque nós queremos o melhor para aquela pessoa. Temos aquele sentimento e a vontade, no sentido amplo do negócio, com o nosso coração. Nós sentimos com o coração. O nosso coração é cheio de vontade. Entretanto, é bom lembrar que Jeremias capítulo 17, versículo 9, que nos diz que o nosso coração, ele é enganoso. Então, nós também devemos ter cuidado, porque nós podemos estar pensando algo bom com o nosso coração, mas que na verdade está nos enganando. Aquilo não é bom. Então, jovem, cuidado com aquilo que você está pensando, cuidado com aquilo que o seu coração está buscando. Ele pode estar te enganando. A sabedoria como maturidade cristã. A estrutura do capítulo 3. Os versículos de 1 a 10 dizem respeito à dedicação ao Senhor. Se dedicar ao Senhor. O que é se dedicar ao Senhor? Por exemplo, quando você vai para a escola, você se dedica ali às matérias da escola, às disciplinas da escola. E também todas aquelas questões, né, dos seus amigos, diretores, professores, etc. Então você dedica um tempo determinado, 1 hora, 2, 3, 4 horas, para estudar aquelas matérias, aquelas disciplinas. Então você está dedicando um tempo para aquela escola. Ou você está dedicando um tempo, sei lá, talvez de 4, 5 horas, ou talvez mais, talvez menos, para ficar em redes sociais. Então você está fazendo o quê? Usando o seu tempo, dedicando o seu tempo para estar em rede social. Mas a grande questão é dedicação ao Senhor. Qual o tempo que você separa para Deus? Ou seja, você vai pensar talvez de 1 hora, Senhor, durante 1 hora, a partir de agora, eu vou me dedicar ao Senhor. Eu vou ler a palavra, eu vou pensar nas coisas que são de cima, eu vou buscar a Deus com os meus joelhos dobrados e vou orar ao Senhor. Será que nós fazemos isso? Será que você faz isso? Então isso é o que? Dedicar um tempo ao Senhor. Se dedicar ao Senhor, se entregar ao Senhor. Salmos 37,4 nos diz: deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o desejo do seu coração. Talvez você não esteja realizando algum sonho seu porque você não está tendo prazer no Senhor. Ou seja, você não está se deleitando no Senhor. Então, quando você começa a se dedicar ao Senhor, você começa a se deleitar em Deus. Você começa a ver que realmente o Senhor é a resposta para todas as coisas. Então, quando você começa a se dedicar ao Senhor, então você começa a ter os seus sonhos realizados. Os versículos 11 a 20 relatam a verdadeira felicidade de confiar no Senhor. É algo espantoso até quando você confia no Senhor. E o confiar no Senhor não é o fato de você ir à igreja.
e cantar louvores ou ir para a escola bíblica dominical. Não é isso. A questão aqui é um pouco mais profunda. É quando você realmente tem uma situação para resolver e você confia somente no Senhor. Você põe aquela questão nas mãos do Senhor e o Senhor te dá a vitória. Você não faz ideia da alegria que isso dá. Por quê? Porque você observa que verdadeiramente você confiou em Deus e Deus não te desapontou. Ou seja, você confiou em Deus e realmente Deus está dizendo para você, olha, eu vou te dar isso porque você é uma pessoa fiel a mim. Você é dedicado a mim. Você faz a minha obra. Então, eu vou te dar isso porque eu sou o Senhor, eu sou bom e eu posso fazer porque para mim não há impossíveis. Então, ele mostra para você que realmente você é uma pessoa a qual o Senhor tem tido cuidado, que o Senhor tem olhado, que o Senhor tem observado o seu caminhar e o Senhor tem se agradado de ti. Então, quando o Senhor se agrada de ti, é algo espantoso, é uma felicidade sem tamanho. Quando você faz alguma coisa, por exemplo, talvez para o mozão, né? Você faz algo lá para o seu mozão, né? E de repente você vê que ele gostou daquela situação que você fez, o que você fica? Você fica feliz da vida. Por quê? Porque você agradou a ele, não é isso? Ou a ela. Então, quando você se dedica ao Senhor e realmente, verdadeiramente, você confia no Senhor com todo o seu coração, você fica feliz. Por quê? Porque você vê que realmente o Senhor te deu aquilo que você estava precisando. Os versículos de 20 a 35 mostram a segurança na vida com Deus. Andar com segurança em Deus é algo bem espantoso. Há uma questão que existe um pastor evangélico no Brasil que ele fala muito sobre a questão de segurança, fala muito sobre que ele é do Senhor, mas quando ele vai numa igreja, ele vai com 4 seguranças armados. Eu acho que a confiança dele não está em Deus, está no segurança. 4 ainda, 4. Quando você mostra segurança da vida em Deus, independente do lugar que você está, você vai para todos os lugares, e o Brasil é um país extremamente violento, diga-se de passagem. Então, quando você vai e você anda tranquilo, você sabe que a sua confiança, a tua segurança está no Senhor. Salmo 121 nos diz que eleva meus olhos para um monte, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, o socorro do Senhor, aquela questão bem presente. Quando você está em um momento de insegurança, o Senhor chega com a segurança dele. Então você se sente seguro quando você está verdadeiramente no Senhor. Quando você realmente mostra que a sua vida está completamente entregue para o Senhor. Então, quando você entrega a sua vida para o Senhor, realmente o Senhor te dá uma segurança, você anda tranquilo. Às vezes as pessoas estão desesperadas, estão completamente aflitas por situações da vida, mas você está seguro. Você está uma pessoa completamente segura, você sabe em quem você tem crido, você sabe que verdadeiramente tudo nas mãos do Senhor, está tudo bem, está tudo tranquilo. Você terá aflição? Sim. Você terá momentos de aflições? João 16:33, sim, você terá. Mas ainda assim, a sua fé, o seu coração está guardado no Senhor. Então você tem segurança de caminhar, de fazer aquilo que você precisa fazer. Agora é bom deixar claro também a questão de tentar a Deus. Você não vai tentar ao Senhor, ou seja, você caminha tranquilamente pelas cidades, né, pelas ruas da sua cidade, mas se porventura você sabe que tem um momento de perigo, que realmente existe um perigo iminente naquela situação, o que você faz? Você não vai passar lá, você não vai tentar a Deus, você vai se resguardar. Eu sou do Senhor, eu sei que o Senhor me guarda, eu sei que os anjos do Senhor acampam ao meu redor, mas eu não vou passar ali porque eu sei que ali está tendo talvez um tiroteio, por exemplo. Então eu não vou ali porque é um momento de risco. Se eu passar ali, eu posso ser alvejado e morrer. Então você não vai. Isso é desconfiança em Deus? É que você não está confiando no Senhor? Não, é porque você não está tentando a Deus. Então é isso que nós devemos saber diferenciar. Eu estou seguro em Deus, mas eu não vou tentar a Deus. Não é porque eu sou cristão que eu vou passar em qualquer lugar de perigo e Deus vai ter que me proteger. Não. Eu tenho que me resguardar também. Sabedoria como maturidade cristã. Os versículos 21 e 22 mostram que o bom siso e a verdadeira sabedoria trazem clareza, discernimento, experiência. Essa sabedoria está ancorada em Deus, no temor do Senhor. Ancorada é bonito o termo, né? Está guardado, já viu? Um navio é gigante, enorme.
mas somente uma âncora pequena deixa ele completamente seguro. Ele fica parado no mesmo lugar com uma âncora muito pequena, apesar que a âncora, sim, a âncora é pesada, mas mediante o tamanho do navio, o peso do navio, ela é um peso insignificante. Veja que aqui a questão do bom siso, né? Bom siso, podemos falar que é um bom juízo, né? Esse siso é como se fosse juízo, né? Não é um juízo, na verdade. Veja que a verdadeira sabedoria, ela traz clareza. Você não tem dúvida. Você, quando você tem a sabedoria bíblica, você verdadeiramente, você tem uma maturidade de ver as coisas com clareza. E você vendo as coisas com clareza, então você tem discernimento, ou seja, como as coisas, você tem clareza do assunto, você consegue identificar aquela questão. Ou seja, independente das dúvidas que as pessoas tenham numa determinada situação, como você tem sabedoria cristã, você tem maturidade cristã, você tem clareza do assunto, então você tem discernimento, você consegue identificar. E com isso você acaba adquirindo experiência. Por quê? Porque você sabe que verdadeiramente você começa a ter comunhão com o Senhor de uma forma tão extraordinária, que o Senhor fala as coisas com você com tanta clareza, que você tem discernimento. Então, quando você toma uma decisão, você toma uma decisão acertada. Isso vai te trazer uma experiência. Por quê? Porque as pessoas vão perguntar: como é que você fez isso? O Senhor me mostrou, o Senhor me deu clareza e eu tive e me deu discernimento, e por isso eu tomei essa decisão acertada, e por isso nós estamos aqui alegres, porque o Senhor nos deu vitória. Então, é mais uma experiência que você conta para as pessoas. Eu quero até deixar aqui separar a questão da experiência, porque a experiência é um termo que eu particularmente eu não gosto muito de usar. Por quê? Porque experiência geralmente é o nome que nós damos aos nossos erros. Então, quando nós erramos, nós falamos que nós temos experiência. Mas aqui no caso específico, é discernimento, é clareza, é quando você tem uma experiência acertada. Por quê? Porque você faz as coisas com tanta clareza, Deus te dá tanta clareza do assunto, de uma determinada situação, que você acerta sempre. Então você tem experiência com Deus de uma forma positiva, que eu quero dizer. A sabedoria que gera confiança. Quem é sábio e tem bom siso, então andarás com confiança no caminho. Essa confiança só é possível tendo Deus como centro da vida. Então deitaremos e não temeremos. O Senhor será a nossa esperança. Sim, o Senhor, Ele é a nossa esperança. E quando nós somos, quem é sábio e tem bom siso, anda com confiança no caminho. Quem é o caminho? Cristo. Então, quando você anda no caminho, você tem confiança, na verdade, no caminho, na vida. Por quê? Porque é Cristo. Então, você começa a gerar confiança em você. A confiança começa a crescer, à medida tal que terá um momento que você vai se entregar, vai se jogar nos braços do Pai. Eu vou te dar um exemplo bem prático. É claro que você não conhece, você não lembra, claro. Mas você muito provavelmente, eu falo porque quando o seu pai fazer isso com você, você certamente não lembra. Mas você já deve ter observado alguma vez alguma criança muito pequena que quando o pai chama, ela se joga nos braços do pai. Põe a criança num lugar alto e o pai chama e ela se joga. Então, e o pai não deixa ela cair. Essa é a dinâmica nossa. Quando o jovem tem essa questão de ser sábio, e tem bom siso, ele se joga nos braços do pai porque sabe que o pai o segurará. Sabe que o pai vai ter, ele tem essa confiança no pai. Nós geramos em nós essa confiança em Deus, que é o nosso pai. Então nós nos lançamos nos braços do pai. Como já dizia a cantora Aline Barros, corra para os braços do pai. Sabedoria, vida protegida e confiança. Busque a sabedoria bíblica. É preciso ler a Bíblia, entendê-la e aplicá-la ao coração. O salmista escreve: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bom, a única forma de você conhecer matemática é lendo livros de matemática e fazendo números, fazendo contas. Isso vai te dar o quê? Isso vai te dar a aplicação. Você vai ter um conhecimento e vai aplicar esse conhecimento. A Bíblia é a mesma forma. A única forma de você ter sabedoria bíblica é pedindo ao Senhor, claro, e também lendo a Bíblia. Como é que você vai saber a Bíblia se você não ler a Bíblia? Você precisa ler. Você precisa conhecer a Bíblia. Depois que você lê a Bíblia, você começa a entendê-la. Existem alguns trechos muito complexos da palavra, é verdade? Mas você, na medida que você lê a Bíblia, você vai entendendo. Você vai pedindo sabedoria a Deus e o Senhor vai te dar.
Depois disso, depois que você lê e você entende, você aplica. Aplica no seu cotidiano, no seu dia a dia. Você realmente sabe o que fazer e o que não fazer, o que se deve e o que não se deve. Veja que eu escondi a sua palavra no meu coração, ou seja, eu escondi a palavra do Senhor no meu coração. Isso quer dizer o quê? Ainda que me tirem a Bíblia, ainda que eu vá para uma nação que me proíba a Bíblia, como é o caso da Coreia do Norte, ainda assim a palavra do Senhor está escondida no meu coração. E como está escondida no meu coração, escondida aqui é guardada, né? Está guardada no meu coração, eu me lembro dessa palavra. Então, quando acontece alguma coisa comigo lá na Coreia do Norte, eu sei se aquilo está certo ou se aquilo está errado mediante a palavra. Por quê? Porque eu tenho a palavra do Senhor no meu coração. Então, quando eu guardo a palavra, ou seja, eu li a palavra, então eu guardei ela no meu coração. Agora eu entendo a palavra, e agora eu entendendo, agora eu vou aplicar a palavra. Então é importante que você tenha o hábito, o bom hábito de leitura. Eu vejo, infelizmente, muitos jovens na escola bíblica, olha que curioso, né? Os jovens da escola bíblica dominical, muitos deles vão para a escola bíblica dominical sem Bíblia. Mas o nome já sugere escola bíblica. Se é bíblica, tem que ter Bíblia. E o jovem não leva, infelizmente. Quero crer que você não é assim. Então veja que é necessário que nós venhamos ler a Bíblia, entender a Bíblia e aplicar a Bíblia para que nós venhamos ter sabedoria bíblica. Vida protegida no mundo de perigo. Vivemos em um mundo de muitos perigos. Por causa disso, não são poucas as pessoas que desenvolvem fobias sociais, transtornos de pânico e diversas outras patologias. Em muitos lugares, a vida está marcada pelo medo. Contudo, como cristão, não podemos nos esquecer das palavras apostólicas. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Sim, nós vivemos num mundo extremamente perigoso. Claro, com algumas exceções de alguns países, como a Islândia, por exemplo. Mas, no modo geral, o mundo é um mundo extremamente perigoso. E no Brasil, então, o perigo é o nosso forte, né? Nós entendemos bem do negócio do perigo, né? Então, por conta disso, muitas pessoas acabam criando fobias sociais, ou seja, fobias é a questão de medo, né? Medos sociais, medos de estar até mesmo em elevador, medo de estar na sociedade no modo geral. Então, tem questão de transtornos de pânico também, há pessoas que têm síndrome do pânico, pessoas que têm medo de pessoas, pessoas que têm medo até mesmo de deitar, por exemplo, entra em pânico, tem medo. Então, são situações adversas e outras também, outras patologias. Então, nós vivemos num mundo cheio de medo, um mundo completamente perigoso, e por isso nós temos medo, de modo geral, né? As pessoas, né? Nós não. Por quê? Porque a Bíblia diz que no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o medo. Quem é o perfeito amor? Cristo. Então, quando nós estamos no Senhor, então nós lançamos fora o medo. Nós não temos medo das circunstâncias. Por quê? Porque nós sabemos que ela virá uma hora ou outra, mas nossos corações estão muito tranquilos. Eu fiquei muito chocado quando eu vi uma cena recentemente não, já tem um tempinho, tem uns 3 anos talvez, de uma turma, me parece que da África do Sul, pessoas que estavam sendo queimadas vivas pelo nome de Cristo. E era incrível, eu fiquei maravilhado de ver eles, as pessoas colocando fogo neles e eles sorrindo, e eles alegres, e eles ali firmes no Senhor. Por quê? Porque o perfeito amor lança fora o medo. Eles não tinham medo do fogo, não tinham medo das agressões. Por quê? Porque eles estavam verdadeiramente no Senhor. Olha que coisa espantosa, olha que coisa extraordinária. Infelizmente, de modo geral, as pessoas parecem não compreender o amor do Senhor, o amor de Cristo na cruz do Calvário. E tem em nós, cristãos, inimigos. Nós não somos inimigos de ninguém. Nós falamos contra o pecado porque nós desejamos, por nosso amor, o amor que nós temos, nós desejamos que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que é Cristo Jesus, e assim salvem as suas almas do inferno. No entanto, as pessoas não compreendem o amor do Pai amoroso, que é o nosso Deus. Então, infelizmente, algumas vezes, e não são poucas na verdade, né? Em média, só para você ter uma ideia, 8 pessoas morrem todos os dias só pelo fato de ser cristão. Só pelo fato, então são assassinados muitas vezes brutalmente, só pelo fato de ser cristão. Não fizeram nada, é apenas porque são cristãos, somente isso. Então, infelizmente, é uma situação que acontece muito no mundo, acontece aqui no Brasil, e infelizmente nós temos vivido essas circunstâncias. No entanto, nós não temos fobias sociais.
né? Nós não temos transtorno de pânico e nem nem outras patologias. Por quê? Porque nós estamos no Senhor, nós estamos guardados no Senhor e nós confiamos no Senhor. Nós sabemos que ainda que aconteça alguma coisa, né, de ruim conosco, que nós sabemos que acontecerá uma hora ou outra, vai vir algo ruim, mas nós estamos firmes no Senhor porque nós sabemos que o Senhor é bom. Confie, mesmo estando em um mundo de incertezas. Daí nasce o desejo de muitos em desconstruir a fé, os fundamentos e os valores do outro. Essa é uma parte do retrato do que sociólogos chamam de pós-modernismo ou modernidade líquida. Hoje, as pessoas vivem num mundo de culto à dúvida, de incerteza. Será que eu vou conseguir? Será que isso é para mim? Será que eu vou estar ali naquele momento? Será que eu estou preparado? Será que eu estou preparado? Muitas dúvidas e incertezas. E infelizmente, as pessoas, às vezes até as pessoas cristãs, que se dizem cristãs, né, não confiam. Quando nós temos no Senhor toda a nossa confiança, mesmo estando no mundo de incertezas, nós temos certezas, nós confiamos no Senhor. Nós vivemos verdadeiramente um mundo muito complexo dessa questão da pós-modernidade. E veja que essa modernidade líquida, de modo geral, em resumo, essa modernidade líquida é aquela questão que é moderna, né, que é as coisas de hoje, e líquido é aquilo que não é sólido, ou seja, não é firme, não tem firmeza. Então ela é uma modernidade, é uma sociedade moderna, mas que não tem firmeza. É muito provável, você já deve ter visto na internet, por exemplo, né, redes sociais, pessoas fazendo perguntas simples e pessoas dando respostas das mais estranhas possíveis, porque isso é a modernidade líquida. As pessoas não sabem de absolutamente nada. Coisas que nós estudamos terceira, quarta série, primeira série do primário, as pessoas não sabem mais. Por quê? Porque são líquidas, não têm firmeza, não sabem o que é isso ou o que é aquilo. E tudo que se fala concorda. Por exemplo, você tem uma perspectiva independente da questão. Aí uma pessoa chega para você com uma perspectiva diferente para você, você já fica na dúvida. Eu estou falando você porque eu estou falando com você diretamente. Só para te dar um exemplo, eu sei que você não é assim. Aí você já começa a ficar, pô, será que é isso mesmo? Por exemplo, tu quer fazer uma faculdade de medicina, mas uma pessoa disse para você que medicina não é muito legal. É mais legal você fazer advocacia. Aí você já gera dúvida. Ué, mas você não quer ser médico? Mas depois que um amigo me falou que ele vai ser advogado, acho que eu vou ser advogado também que nem ele. Que aí pode estudar na mesma faculdade, por exemplo. Veja que você já teve uma questão de dúvida. Você já colocou dúvida. É claro que às vezes o teu amigo está até te falando uma boa coisa, está até te dando uma boa orientação, na verdade. De repente você é melhor como advogado do que como médico, é verdade. Mas o que eu quero dizer é que essa pós-modernidade, essa modernidade líquida, traz incertezas e dúvidas a todo o momento. Haverá momentos que as pessoas vão questionar você, por exemplo. Jesus morreu na cruz mesmo? Eu acho que não foi bem assim, não. Você já começa a colocar dúvida no seu coração. Será que realmente Jesus não morreu? Não é? Será que foi outra pessoa? Será que Jesus não existiu? Viu? Você imediatamente já muda de opinião. Então essa é a questão da modernidade líquida. É uma modernidade que são pessoas que vivem na nossa sociedade hoje, mas que não têm firmeza de absolutamente nada. São pessoas completamente vazias. Eu sei que não é o seu caso. Então veja que nós devemos confiar. Veja que Ananias, Azarias e Misaque, quando estiveram lá na Babilônia, eles tiveram firmeza. Olha o rei. Nosso Deus vai nos livrar das suas mãos. Fique tu sabendo. Olha que petulância. Fique tu sabendo. Ainda que ele não tire, não nos livre, nós não vamos te responder acerca desse negócio. Ou seja, a nossa autoridade vem do Senhor. Nós confiamos no Senhor. Você pode ser o rei, você pode fazer o que quiser conosco, mas nós vamos continuar firmes no propósito de adorar somente a Deus. Isso é firmeza. Isso é firmeza. Hoje é diferente. Conheço muitos jovens que nessa situação aí iria mudar de opinião imediatamente.
Então nós devemos, né, não somente você jovem, mas nós devemos não fazer parte dessa modernidade líquida. Nós devemos ser firmes no Senhor, confiar somente no Senhor, estar firme no Senhor, ainda que as coisas aconteçam, não fazer igual Pedro, né, que negou a Cristo. Nós devemos continuar firme no propósito de adorar unicamente ao Senhor. Conclusão. Ao final do Sermão do Monte, o Senhor Jesus concluiu: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem edifica a sua vida de meditação, na meditação e na prática das Escrituras Sagradas, tem a sua vida segura e protegida em Deus. Quando você tem a sua vida pautada pela palavra, ou seja, a sua vida está segura na palavra, você fez da palavra de Deus a sua segurança, o seu alicerce, assim como a sua casa está presa a um alicerce e ela não cai, assim também é a sua vida na palavra, né? Você faz da palavra o seu alicerce, então você também não cairá. E ainda que caia, o justo não fica prostrado. Então veja que você tem uma firmeza no Senhor, veja que depois do sermão, veja que interessante, aquele que guarda as minhas palavras, vou colocá-lo da mesma forma daquele que edificou a sua casa sobre a rocha, ou seja, um lugar firme, um lugar sólido, que não tem, que é firme, que não tem liquidez, né? Não tem liquidez, é um lugar firme, é uma pessoa correta, que quando vier a chuva, pode vir a chuva, que ela continua com a sua casa de pé. Então assim também somos nós, somos eu e você. Quando vier as chuvas, tempestades, os desertos da vida, você está alicerçado na palavra e por isso você não cede, você fica firme no Senhor. Hora da revisão. Número 1. Os versículos do 1 a 4 trazem a condição para encontrar a sabedoria. Os versículos 5 e 9 mostram as bênçãos da sabedoria. Os versículos 11 ao 19 descrevem essas bênçãos e os versículos 20 a 22 concluem o capítulo. Número 2. Na sabedoria bíblica, coração engloba intelecto, moralidade e emoção, pensamento, sentimento e vontade. Número 3. Essa expressão evoca proximidade, o desejo de que o ensino sagrado seja ouvido, compreendido e aplicado pelo discípulo leitor. Número 4. Do ponto de vista concreto, a sabedoria que vem do alto está revelada na palavra de Deus, na Bíblia. Número 5. Para completar este ciclo, a palavra de Deus deve ser aplicada à nossa vida. Se você ficou comigo até agora, eu quero agradecer a você e aproveitar. Caso você gostou dessa aula, você deixa um like. Se você não gostou, você deixa um dislike também. Se você quiser, fique à vontade, deixe no seu comentário. E também compartilhe este vídeo em suas redes sociais. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha sempre sabedoria, proteção e confiança no Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!